Então vamos lá, gente. Hoje o assunto é um assunto que eu adoro, né? Porque é aquele assunto assim, quem nunca, né? Que atire a primeira pedra, quem nunca procrastinou, não é verdade? Mas olha só, eu também queria deixar vocês bem à vontade para de repente conversarem comigo, tá bom? Como a gente está com pouca gente, embora a gente tenha bastante gente inscrita, eu já deixei automático para as pessoas irem entrando. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem abrir a câmera de repente para a gente interagir melhor, né? Eu também dou aula no Fundamental 2, né? Eu sou uma professora de Fundamental 2 também. Então, assim, eu sou uma professora carente de ver câmeras abertas. Não sei vocês, se vocês estão passando por essa situação, se todas são coordenadoras, mas quem está em sala de aula, né? Às vezes coordena e também está em sala de aula, a gente fica numa carência quando a gente está com os maiores de conseguir visualizar a feição, né? Uma vez que nós somos treinados, né, a nos comunicarmos e percebermos essa comunicação não oral. Isso é muito importante para a gente, né? Quando a gente está em sala de aula, a gente fica o tempo todo de olho na comunicação dos alunos para ver se eles estão entendendo ou não. E se vocês estiverem de câmera fechada, eu não vou conseguir isso, tá? Também aviso vocês que vocês vão me ver olhando para frente, olhando para o lado, porque eu tenho mais de um monitor aqui para que eu consiga ver as telas onde estão as pessoas, a minha apresentação de slide, sem ter problema. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu imagino, eu acredito de verdade que se você está aqui, é porque você está buscando algo para melhorar a produtividade da tua equipe, para evitar aí essa procrastinação da tua equipe, e às vezes até a sua própria procrastinação, porque, como eu disse, atire a primeira pedra quem nunca procrastinou, né? O coordenador é uma figura-chave para a manutenção e evolução da qualidade do ensino na escola em que ele trabalha, acompanha, né, projeto pedagógico, o planejamento das aulas, sugere atividades, promove ações de formação continuada, ou seja, são muitas as atividades do coordenador. E o coordenador é praticamente um guia do corpo docente, né? Então, ele precisa entender por que acontecem determinados tipos de comportamento, né? E a procrastinação é um tipo de comportamento, tá bom? E eu acredito que se você chegou até essa aula, é porque você está realmente em busca de alguma coisa que melhore esse tipo de comportamento. Eu acredito que vocês todas sejam coordenadoras, a Selma ainda não me sinalizou, né? Mas se quiser pode me sinalizar no chat. Todas vocês sejam coordenadoras, né? Mas imagino que se não está já num cargo de liderança, pretende ocupar um cargo de liderança. Essas aulas, essas lives, eu sempre chamo pessoas também que buscam cargo de liderança, porque não sei vocês, mas eu particularmente, quando fui colocada num cargo de coordenação, eu não sabia nada de liderança, né? Eu não tinha estudado nada. Eu fui estudar liderança porque eu percebi que o meu resultado, quando eu passei para um cargo de coordenação, não dependia mais unicamente de mim. O meu resultado dependia da minha equipe, né? Então, o que aconteceu? Eu precisei aumentar a produtividade da minha equipe. E que se eles fizessem um bom trabalho, eu seria reconhecida como uma excelente gestora, uma excelente coordenadora, tá? Então, foi aí que eu fui buscar liderança. É coordenadora do Fundi 2, Selma. Ok, beleza. Muito bem. Então, todas aqui já são líderes e já passam aí por várias situações do dia a dia, né? E com certeza possuem em suas equipes professores que procrastinam, né? E nós também procrastinamos em algumas situações. Então, eu vou hoje mostrar para vocês que é possível, né? Reduzir essa procrastinação. Não é tão simples, mas é possível, ok? Só para complementar aí a minha formação, como eu gosto de desenvolvimento humano e trabalho com essas lideranças, eu atuo não só como mentora, mas também como coach de lideranças escolares, tá? Então, trabalhando exatamente na questão da mudança de comportamento dessas pessoas, porque muitas vezes a questão, como na procrastinação vocês vão ver, não é tão simples, né? A gente precisa mergulhar um pouquinho mais fundo para conseguir mudar esses comportamentos. Então, eu atendo diretores, eu atendo coordenadores, tanto na mentoria como no coaching, tá bom?
Muito bem, vamos lá. Vamos mudar o slide. Sempre passo por esse slide nas minhas aulas, tá? Para dizer o seguinte, essa aula é para quem? Para quem está afim de conhecer coisas novas, para quem está afim de conhecer pessoas diferentes, para quem está afim de fazer networking, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma pessoa de Itu, mas vira e mexe a gente tem gente da Bahia, a gente tem gente do Tocantins, a gente tem gente do Brasil inteiro. E eu, particularmente, tive o prazer de saber várias curiosidades de coisas de outras regiões do país, tá? Nós que somos de São Paulo, acho que a gente pode dizer que a gente está no primeiro mundo do Brasil, né, gente? Não dá para a gente comparar a situação que a gente vive aqui com a situação que se vive em outros estados. Uma das coisas, né, é que, por exemplo, na Bahia, eu acho que no Tocantins também teve um outro estado, eu não sei se foi Pernambuco, não tenho certeza. Teve um outro estado que também andou por aqui, Minas, talvez, não lembro. Eles terminaram o ano letivo de 2020 em maio, né? E começaram agora em junho o ano letivo de 2021, né? O que me trouxe aí imagina a gente receber um aluno que venha de um outro estado, né, gente? Não vai estar tão diferente daqueles alunos que estão na nossa escola, mas que não acompanham, né? Às vezes não vai fazer tanta diferença. Mas que lacuna, né? Que coisa. E isso vai parar na mão do coordenador com certeza, né, gente? Agora, se você acha que o problema é sempre do outro, que pensa que já está pronto e está certo e sabe tudo, essa aula não é para você, porque essa aula é para a gente trocar, essa aula é para a gente aprender. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, do quão importante é estar com a mente aberta para aprendizados, né? Assim como eu também estou, que a qualquer momento vocês podem abrir o microfone ou falar no chat, que para mim vai ser um prazer saber da experiência de vocês, tá? Eu também estou aqui para aprender. Uma das missões de vida que eu tenho é compartilhar conhecimento. E ao longo desse ano eu já fiz mais de 20 lives de liderança, então eu venho fazendo semanalmente as lives. A gente não chama mais nem de live, a gente chama de aula. A gente também não faz nesses ambientes Instagram, porque as pessoas entram, saem, então a gente prefere chamar num ambiente onde a gente não tem a possibilidade de ficar fazendo outras coisas, porque a gente entra no Instagram para se divertir, né, gente? E aí a gente não vai parar muitas vezes e ficar numa live, né? Então a gente prefere ter menos gente, mas gente que entrou com vontade de entender o que a gente veio falar, né? Eu sempre peço nas minhas aulas que vocês tenham em mãos, né, um lápis, um papel, para que vocês façam anotações. Eventualmente eu dou até exercícios para fazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho, assim, um pouquinho bastante, então não sei se a gente vai conseguir fazer exercício, tá? Na mentoria, a gente consegue ter exercícios mais aprofundados e muitas atividades, livros para serem lidos e tudo mais. Mas na aula, a gente acaba falando, não é tão superficial, mas também não é no nível de aprofundamento da mentoria, tá? Se tiver aí um copinho de água também, já vou até dar um gole, para que vocês não precisem aí ficar levantando, se distraindo. E aí, gente, quando a gente vai falar de procrastinação, ai, não tem como não lembrar do Garfield, né, gente? Ele tem a cara da procrastinação. E eu adoro, como professora, vocês sabem, o poder que as imagens têm. Então, vocês vão ver que eu tenho muita imagem na minha aula. E, assim, essa é a procrastinação clássica. Tirando fazer exercícios, a outra que ganha é a dieta, né, gente? Vou começar na segunda-feira. Então, olha lá, de repente bateu uma vontade de fazer exercícios. Ai, ainda bem que passou, né? Sabe que precisa fazer, mas quantas vezes a gente empurra isso para frente? E aqui eu trouxe uma outra figura para a gente fazer uma análise. Olha, eu queria saber aqui se alguém se identifica com isso. Ó. Você recebe uma atividade importante para fazer lá na coordenação, pode ser às vezes um retorno para um pai, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes assim, a gente fala, ai meu Deus, vou ter que ligar para fulana de tal, aquela mãe fala tanto, ela demora tanto no telefone. Ou isso talvez não seja tão importante, eu vou fazer uma outra coisa antes. Mas para aquela família pode ser tão importante, a angústia daquela família, uma ligação sua vai amenizar de tal forma, né? A gente precisa pensar sobre isso.
Só que aí a gente fala, ai, aquela mãe é tão difícil, papapá. E aí você fala, não, vou tomar um café primeiro, bate um olhinho no WhatsApp, conversa um pouco, ah, vou ligar aí da caixa postal, vai lá dar um... Lógico que não é isso nesse exagero, né, gente? Mas muitas vezes em casa a gente faz esse roteiro. Eu, como professora, por exemplo, né? Quando eu tenho que fazer correção de prova, vamos falar, não é uma coisa agradável. Algumas pessoas até gostam, mas não é a melhor parte do papel professora para mim. A melhor parte do papel professora para mim é a aula em si, é isso que eu estou falando com vocês, né? É isso que eu curto, é o compartilhar. Mas corrigir prova, fazer prova, faz parte do pacote, né? E é óbvio que aquilo que a gente não gosta tanto, a gente tende a procrastinar, a empurrando um pouquinho, né? E aí o que acontece? A gente vai tendo esse ciclo aqui, nossa, preciso corrigir prova é importante. Agora, vou tomar um café primeiro, dou uma olhadinha no WhatsApp, converso um pouquinho com meu filho, tento começar a corrigir, daí eu falo, ai, nossa, não vai dar para corrigir tudo que eu gostaria, então eu vou ver o feed do Instagram, quer saber ler notícia? Mas quando vê, tarefa não foi feita, né? Porque quando você vê, não dá mais tempo de você corrigir todas as provas, você fala, eu corrijo amanhã, né? Então, esse é um ciclo, esse é um comportamento que a gente acaba tendo diante de muitas coisas que nós temos para fazer. E na escola não é diferente, tá, gente? Nenhum ambiente de trabalho, escola e ambiente de trabalho, outros, é igual, somos humanos, né? Então, a gente vai levando aquilo que a gente, às vezes, não tem preferência para fazer, a gente dá uma empurradinha, né? E olha só, eu trouxe aqui a definição. Bem-vinda, Ana Cristina. Depois, se você puder colocar para mim no chat de onde você é, se você é de São José. A Selma não me falou se é de São José. Ah, falou sim, sou sim. Se você é de São José, se não for, de que cidade é, se você é coordenadora, professora, para eu ter uma ideia, tá bom? Se puder colocar no chat. Muito bem, procrastinação, ato ou efeito de procrastinar, adiamento, demora, delonga. Procrastinar pode gerar estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros por não conseguir cumprir responsabilidades e compromissos. Então, veja, nem sempre o procrastinador é alguém que se orgulha de procrastinar, né? Ele sente muitas vezes vergonha por não cumprir prazos. Às vezes a gente, até como coordenador, fala, cara, de novo aquela pessoa não cumpriu o prazo. Tá, não cumpriu. E o que nós temos feito como formadores? Porque veja bem, nós como coordenadores, como líderes, nós somos educadores também. O líder é um educador. Pode ser na escola ou qualquer outro lugar. Ele precisa desenvolver a equipe dele, tá? Então, o que é que eu tenho feito para diminuir a procrastinação dessa pessoa que procrastina tanto, que perde os prazos, né? Eu me lembro de uma professora que estava fazendo coaching comigo, e aí a gente enviou uma avaliação para os coordenadores, ela dava aula em 2 escolas, e uma das escolas colocou lá que ela tinha baixa empatia. A gente estava fazendo um levantamento das habilidades do professor 5.0, né, para as novas tendências aí da educação. E aí a gente fez esse levantamento, esses coordenadores enviaram para mim as respostas e lá apareceu que ela tinha baixa empatia. E quando eu fui fazer uma investigação, né, porque eu não achava que ela não tivesse empatia, e era uma coisa assim que pegou pesado para essa professora. Então eu fui investigar melhor para entender por que ela teria essa baixa empatia, que é tão fundamental hoje. E aí eu descobri que esse coordenador reduziu a pontuação dela em empatia. Por quê? Porque ela não entregava as coisas nos prazos determinados. Ela sempre estourava o prazo. E ele entende, e está correta a percepção dele, né? Porque estava olhando a questão do funcionário, né? Não só as relações pessoais, né? Assim, vamos ver se eu explicando ficar talvez mais claro. O que ele falou? Que ela não entregava as coisas no prazo. E o fato dela não entregar as coisas no prazo mostrava que ela não tinha uma preocupação ou ela não conseguia se colocar no lugar das pessoas que recebiam as atividades fora do prazo, tá? Então, ela foi mal avaliada nesse item,
conta dessa questão. Tudo bem? E foi para ela uma coisa assim que poderia ter sido dita pelo coordenador, né? Ela foi meio que pega de surpresa, então aquilo foi bem assustador para ela. Mas o que a gente, de fato, como coordenador, como liderança, tem feito para educar e para formar esses adultos, né, como nossos liderados? Não só em questões técnicas, gente, tá? Ninguém aqui vai questionar tecnicamente o conhecimento pedagógico de vocês, né? Eu estou aqui para falar da questão da liderança, o que é que nós temos feito, o que nós sabemos de andragogia, que é a educação de adultos, para pensar na formação desses adultos que também vão aprender errando, como os nossos alunos, que o erro pode mostrar uma fase de desenvolvimento desse professor. Agora, você vai falar assim para mim, mas ele é um profissional, ele não pode errar. Todos os profissionais erram, gente, todos. Cabe a gente desenvolvê-los e também saber até onde a gente pode aceitar de erro desse profissional. Se não for aceitável, chega uma hora que você desliga. Essa é a vantagem, né, de você ser o empregador. Mas, olha só, a procrastinação é o ato de adiar desnecessariamente decisões ou ações. Por quê? Uma coisa é você ter a necessidade de adiar, outra coisa é você adiar desnecessariamente. Então, por exemplo, eu preciso lançar avaliação, elaborar avaliação, lançar nota, né? Nossa, como coordenador, às vezes, tem que correr atrás de professor para lançar nota. Hoje, tudo em sistema, os professores às vezes não lançam, os pais estão esperando. Como isso pode atrapalhar a imagem da escola, né? Nós tivemos outras aulas, gente, sobre vantagem competitiva, o quanto o coordenador também é corresponsável pelas matrículas da escola, né? O quanto é importante ele conhecer o diferencial competitivo da escola. A gente falou de negócio, a gente falou de indicadores, a gente falou de muita coisa ao longo desse semestre, foi muito legal. Né? Hoje, especificamente, a gente está falando sobre a nossa equipe. Né? Então, como a gente acaba perdendo tempo, às vezes, na internet, como a gente perde o foco rapidamente, você vai lançar o negócio, aparece uma propaganda, de repente, aqui do Windows no cantinho, quando você vê, você já clicou, já, né? Andou em outros lugares por aí. Ana Cristina quer falar alguma coisa? Alguém está com o microfone aberto. Acho que Ana Cristina, seja bem-vinda. Entrou mais alguém aqui agora, Adriana. O pessoal que entrou depois, gente, se puder colocar para mim no chat. Deixa eu colocar aqui. Não consigo mutar. Tá com barulho aqui. Se puder colocar no chat para mim se é coordenador, se é de São José dos Campos, se não for, de que cidade é, eu agradeço. Tá bom? Por favor. Vamos lá. Então, a procrastinação, gente, muitas vezes, aliás, se você está empurrando alguma coisa que você poderia fazer agora para fazer em outro momento, ela acaba sendo prejudicial, né? Porque ela acaba, de certa forma, impactando o seu sucesso, né? O atingir o sucesso nos seus objetivos, né? A procrastinação, ela sempre está associada a baixo desempenho. Pessoas procrastinadoras são pessoas que, às vezes, não são bem vistas, né? Além disso, ela também está associada a um monte de questões secundárias, como aumento do estresse, piora da saúde física e mental. E aí nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento único. Ok, Adriana, seja bem-vinda. Momento, assim, não vou dizer que mais é único, porque, assim, o ano passado a gente já viveu esse momento, nós estamos vivendo esse momento há 1 ano e meio, né? Mas, vamos pensar, aqui no estado de São Paulo, nós vamos ter férias, né? No meu caso, não sei vocês, mas eu tive férias em abril do ano passado. Eu tive férias em abril. E aí tivemos o recesso de janeiro, ok? Que para mim voou, tá? Vou falar como professora, né? A gente sempre tem mais de uma atividade como professora. E depois começamos as aulas, eu já estava no híbrido desde outubro do ano passado, começamos as aulas e, gente, a língua está aqui no queixo, né? Eu imagino, não sei vocês, e aí, gente, comentem no chat, me deem um feedback,
que vocês estejam sentindo nas equipes de vocês um cansaço que sempre existiu essa época, né? Mas eu particularmente percebo na equipe das escolas onde eu trabalho um cansaço um pouquinho além da conta, do normal, né? E isso também faz com que a gente procrastine, tá? O cansaço faz a gente procrastinar. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Mas olha que interessante o processo de trabalho de um procrastinador. A gente recebe uma tarefa. Vocês conseguem ver meu mouse aqui? É que se eu mudar, eu não sei. Vamos lá, vamos com isso aqui. Tá indo. A gente recebe uma tarefa para ser feita, né? E aí você fica, o procrastinador, ele fica meio assim, vai dar tempo, esse dane-se aqui, ele é meio agressivinho, mas é mais ou menos isso. A gente, como procrastinador, lembrem-se do momento em que vocês procrastinaram alguma coisa, porque, de novo, eu falo, quem nunca procrastinou que atira a primeira pedra, né? Pode não ser com o trabalho, mas com alguma coisa você já procrastinou na sua vida. Então, vamos lá. Você recebeu uma atividade para fazer na escola, ou você deu essa atividade para alguém fazer, você não percebe nenhum movimento, de repente o prazo está se esgotando, a pessoa entra num momento pânico, né? Porque está chegando, mas mesmo assim, às vezes ela não começa a fazer. Isso acontece com aluno também, né? Quando chega aqui, a pessoa faz todo o trabalho que ela poderia ter feito num espaço de tempo maior, com mais cuidado, e aí o prazo final está aqui grudadinho. Gente, isso acontece com os pais para fazer matrícula, né? Há muito tempo atrás, os pais faziam matrícula em dezembro, de verdade. Hoje você vê a movimentação de matrícula em março, tem pai fazendo matrícula ainda. Não sei se na escola de vocês é assim. Estressado, sem paciência. Fabiana, com certeza eles estão, tá? Porque eles estão cansados. E o cansaço deixa a gente irritado, né? Sem paciência. E a gente tem que lidar com isso. Existem formas da gente conseguir amenizar isso, né? Ajudando os professores. E aí eu me coloco até no papel de professora, né? Por quê? Eu vou dar um exemplo, tá, gente, para vocês. De novo, vocês já sabem, eu já fui coordenadora, eu já não estou mais em cargo de coordenação, mas estou de mantenedora, né? Então, eu tenho uma equipe grande de professores e coordenadores e tudo mais. Mas, assim, o professor, eu falo muito isso lá na escola, o professor, ele muitas vezes dá aula em mais de uma escola. Os calendários, cronogramas de entrega de coisas são diferentes. Às vezes o coordenador manda um negócio lá, o cronograma do mês inteiro, e mandou, né? Eu brinco, nossa, eu falei disso em várias lives nesse semestre. Só que o professor, às vezes, ele tem uma agenda, aliás, professor às vezes não tem agenda, tá? Uma agenda, mas ele, sei lá, cola esse cronograma em algum lugar, ou às vezes não, tá lá no WhatsApp. Só que ele não fica com todos esses prazos na cabeça, né? Ele está com o dia a dia de aula, tem a outra escola, a entrega das provas de uma, a entrega de provas de outra. E aí, a minha pergunta por que não é para vocês, tá, gente? Fabiana, não é para você, estou dando um exemplo. Por que é que o coordenador não pode, no início da semana, ele mandou um cronograma do mês inteiro, já faz um mês. Então, quer dizer, de quando ele mandou o cronograma até quando o cronograma vai acabar, já vão ser 2 meses do ano, né? É muito tempo, o professor provavelmente abriu aquilo lá, olhar uma vez e vai abrir em cima do prazo para ver quando que ele tem que entregar as coisas mesmo. O que é que a gente pode fazer para amenizar e ajudar esse professor? No início da semana, faz um podcast, né? Pega aqui, grava uma mensagem no WhatsApp. Olá, professores, tudo bem com vocês? Olha só, vou dar um exemplo, tá? Tudo bem com vocês? Olha só, estou passando aqui para lembrar que a meta da nossa semana é finalizar com a entrega de todos os relatórios do bimestre para que eu possa fazer a leitura no final de semana. Eu conto com vocês nessa entrega, beleza? Na quarta-feira manda outra. Gente, tá esgotando o prazo. Estou só lembrando aqui. Quanto que isso vai gastar do seu tempo? Você vai falar, mas Valéria, eu preciso fazer isso? Se você quiser amenizar um pouquinho para sua equipe, sim. A gente tem que entender que, como líder, a gente está a serviço dos
dos nossos liderados. Lembrem-se, o resultado deles é que vai dizer do seu resultado. Se você não ajudá-los, você não vai fazer por ele. Você está dando uma lembradinha. Nossa, é até bom, porque você faz a sua agenda e já vai ver, pô, quais são as metas da semana? Todos têm que me entregar o relatório no final da semana. Meu, faz uma mensagem no WhatsApp. Usa a tecnologia a teu favor. Né? Faz, ó, cria um negócio, a gente está fazendo os professores usarem tantas tecnologias, o coordenador também pode usar. Não só pode, como ele deve, porque ele tem que ser exemplo e mostrar que ele também está usando a tecnologia para renovar e remodelar a coordenação dele, né? Então, como é que eu posso fazer? Faz um podcast, tem site de podcast muito tranquilo de fazer, né? Gente, podcast 1, o que fazer se eu errar a digitação de notas? Sei lá, cria, inventa. E na hora que você estiver fazendo a sua agenda da semana, você já vai ver, nossa, eu preciso gravar uma mensagem e dar uma lembrada, que a meta da semana, e usa a palavra meta, é a entrega dos relatórios. Conto com vocês. Gente, lembrou um pouquinho o professor que de repente nem lembrava que tinha um calendário, né? Ajudou o professor? Ajudou. Essa ajudinha que você deu, que você mandou uma mensagem só para 20, para 30, para 5, para 3, essa ajudinha que você deu pode ajudar você realmente a receber no prazo as coisas. Mas veja, tem coordenador que vira para mim e fala assim: ah, mas eu não acho que eu tenho que fazer isso. Tá bom, não faz. Só que aí eles não lembram e o seu trabalho vai ser depois. Então você pode trabalhar de maneira preventiva, ajudando a tua equipe. Ou você vai trabalhar de maneira corretiva, correndo atrás de quem não entregou porque você não lembrou o prazo. Então, é uma postura diferenciada da liderança. Eu estou junto, eu vou ajudar. Eu não vou fazer por ele, mas eu vou ajudar. E isso faz com que as pessoas fiquem menos estressadas, porque elas sentem que você está junto delas, né? Menos irritadas, menos sem paciência. Gente, é uma bolinha de neve. Estou dando um exemplo, tá, Fabiana? Eu não sei. Eu estou sem interação com vocês. Vocês estão com a câmera fechada. Vocês não... Me mandam um chat aí, gente. Interajam comigo, né? Para eu ter uma noção do que vocês estão achando da minha fala. Olha lá, a Fabiana abriu a câmera. Obrigada, Fabiana. Eu sou carente de câmeras abertas. Tudo bem? Deixa eu só aumentar o volume que tá baixinho aqui para mim. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Vai, vamos ver. Tá bem baixinho. Vou tentar te ouvir. Fala. Pô, acho que é meu fone que estava ruim. Ficou bom. O problema é eu costumo ser chata nesse sentido, assim, chata que eu digo de ficar lembrando, né? Os professores do que eles têm que fazer. Mas muitos se sentem muito pressionados por essas minhas lembranças. Entendi. Nossa, como você é chata, Fabiana. Você fica toda hora lembrando. Uhum. Então, o que você pode... Minha sugestão, vou te dar como sugestão, tá? Porque na mentoria a gente faz muito, assim, testes, às vezes, na escola, para a gente ver o que funciona melhor até com aquela equipe, né? Primeira coisa que a gente tem que se preocupar é como é que está sendo a forma, minha fala, minha comunicação não verbal, na hora que eu faço essa solicitação. Por isso que eu acho muito legal a questão do WhatsApp, assim. É botar o sorriso, aliás, tem uma técnica, né? Que quem faz telemarketing fala, eles têm que falar sorrindo, para dar a sensação. Olha a diferença da minha voz quando eu falo sorrindo. Eu nem tô rindo, mas olha a diferença que dá, né? Sim. A pessoa percebe o sorriso na nossa voz, olha que coisa interessante. Então, você grava um WhatsApp uma vez na semana. Na segunda-feira é o dia do meu recado da semana, sabe? É o recado da semana. Numa boa. Gente, só para lembrar vocês, papapá. Fala só na segunda e veja o que rola, se fez uma diferença. Testa, Fabiana. Testa, tá. Sabe? E faz diferente. E essa coisa do podcast, a gente conversou sobre isso numa live, e teve gente que me mandou depois mensagem falando que funcionou. Assim, Legal. de fazer diferente. Fazer diferente. Eu sou a que faz muito vídeos. Então, por exemplo, o professor tem muita dificuldade de fazer o diário de classe no Sofia. Tem muita dificuldade de mexer no Teams. Então, eu faço um videozinho e mostro. Olha, se não faz assim, faz assado.
Mas eu também eu sou muito assim, de não procrastinar as minhas coisas no colégio, das coisas que eu tenho que fazer. Então, eu cobro muito da minha equipe a não procrastinação, porque senão depois eu que tenho que fazer. Sim. Mas quando eu cobro, assim, eu coloco mês, meta do mês, que elas têm que fazer no mês. E aí eu vou lembrando. Aí nesse do ficar lembrando elas falam assim, ai, nossa, parece que está pressionando que a gente tem que fazer as coisas, entendeu? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um combinado. O que vocês preferem? Que eu lembre vocês? Ou vocês acham que é melhor não lembrar? Vamos testar esse bimestre? Ah, não queremos que você lembre. Só que aí você Entendi. mede, você mostra para elas: olha, eu tive 50% de atraso se eu não lembrar. Entendi. E quando eu lembrava, eu tinha 3% de atraso. Portanto, o que vocês acham que é melhor fazer? Elas vão falar: lembra. Porque é assim que a gente faz gestão. A gente faz gestão com número, com indicadores. A gente mede. E aí como que a gente convence o outro contra fatos, não argumentos? É racional. Você vai falar assim: olha, eu tive tantos atrás, não dá. Como é que eu vou não cobrar se funciona quando eu cobro? Então, vou continuar cobrando. Eu vou mudar a minha forma. O que pode pensar é na forma, porque às vezes a forma pode estar sendo assim, nossa, me sinto muito pressionada. E aí, como você falou que você não é procrastinadora e tudo mais, os que não são muito procrastinadores, eles acham que os outros não são também, não deveriam ser. Só que a procrastinação, ela é muito mais embaixo, não é uma coisa tão simples de se resolver, sabe? É como a gente querer fazer exercício, né? Sabe então, aquela é coisa? engraçado, né? No meu trabalho eu não procrastino, mas nas minhas coisas cotidianas Então, a gente acaba e tem procrastinando. gente que procrastina no trabalho, mas é atleta, Sim. né? Faz tudo fitness, não sei o que, alimentação, eu admiro essas pessoas. Então, assim, é complicado, porque é mais embaixo, tem a ver com o sistema de crenças, tem muita coisa embaixo. E é por isso que é muito legal, que eu adoro liderança, porque a hora que a gente começa a aprofundar, e a gente percebe que na escola, o que acontece, Fabiana? Todo mundo é do pedagógico, né? O coordenador é pedagógico, o diretor é pedagógico. Então, assim, todo mundo estudou o quê? Criança e adolescente. Verdade. Só que a gente tem adultos, e aí quando você vai dar aula na faculdade, por exemplo, eu que dou aula na faculdade, é completamente diferente. Algumas coisas e outras não, porque eles podem ser mais infantis do que educação infantil, quase, em algumas coisas, entendeu? Mas assim, porque aluno é aluno, mas é diferente, a forma que aprende é diferente, entendeu? É tudo diferente. Então, a gente precisa aprofundar nesse conhecimento, desse desenvolvimento psicológico aí do adulto, para a gente poder chegar nele, porque senão a gente não chega, entendeu? Por isso que é tão importante a gente estudar liderança, porque liderança é um tema empresarial, né? E aí você vai adequar isso à sua realidade escolar, tá? Tá jóia. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, gente, o procrastinador tem esse processo de trabalho bem bonito aí, né? De inicialmente deixar, eu tenho um mês para fazer isso. Quando vê, negócio acabou o mês, né? Porque voa, tá? Agora, olha só, procrastinação, ela tá realmente ligada a sentimento de estresse, falta de concentração, né? A gente tem professores que são TDAH, tem professor com déficit de atenção que não trata, tem professor com déficit de atenção e hiperatividade, adultos não tratados, e a gente sabe que crianças que não tratam TDAH têm comorbidades. Nós não sabemos isso, gente? Olha lá, lista de transmissão na Patrícia. Nós não sabemos isso? E o TDAH é algo que começou a ser tratado há pouco tempo, mas eu digo a vocês, minha mãe tem 70 anos e é TDAH. E minha mãe, nossa senhora, não enlouquece a gente, né? Veja, ela é uma TDAH que não se tratou na infância. Né? Isso traz, gente, não é o caso dela especificamente, mas a gente sabe que um TDAH sem tratamento tem problema de autoestima. Tô mentindo, tô falando a verdade, não é isso que a gente estuda, aprende, quem está na coordenação, a gente sabe disso. Então, nós vamos ter professor que às vezes vai atrasar uma entrega por falta de autoconfiança. Porque aí deixa os outros entregarem primeiro para ver como que vai ser. Pode ser tanta coisa essa procrastinação, gente.
Não é só um deixar, sabe? Tem muito mais coisa por trás disso, né? Uma falta de prazer pela atividade que vai realizar, não gosta de fazer aquilo. Então, eu como líder, né, quando eu estudo liderança situacional, que é uma coisa que a gente vê na mentoria, eu preciso entender quais são as atividades que o meu professor não gosta muito de fazer, porque nessas que ele não gosta muito de fazer, eu preciso me aproximar mais, porque eu corro risco dele perder prazo, eu corro risco dele fazer mal feito, né? Porque ele vai procrastinar o que ele não gosta de fazer, né? Quando uma pessoa ela se torna procrastinadora, não adianta você falar assim, ó, você precisa comprar uma agenda, né? Porque nem sempre é isso. A gente tem comportamentos que estão enraizados nessas pessoas, né? Às vezes ela ouviu a vida inteira que ela era uma pessoa que não cumpria prazos. E ela pôs isso na cabeça dela, é uma crença. Isso inconscientemente ela não vai cumprir prazo. Gente, no coaching, o que eu recebo de gente que fala assim: tudo que eu começo eu não acabo. Eu comecei curso de inglês, não acabei. Eu começo academia, não acabei. Eu começo regime, não acabo. Começo aqui, não acabo. Essas pessoas têm essa crença sobre elas, de o que elas começam, elas não acabam. É inconsciente, precisa quebrar a crença, tá? Então, não é só uma agenda que vai resolver. Precisa de um acompanhamento de alguém, de uma liderança, que queira ajudar esse procrastinador, tá? Eu tive uma coordenadora que ela tinha uma pastinha, eu tive que ir na sala dela, eu falei, não, nós vamos visitar a tua sala, para eu entender como é teu ambiente de trabalho, porque eu tô vendo que você perde os prazos, a coordenadora perde os prazos, né? Porque aí ela combina uma coisa com o liderado e ela não cobra. Aí as pessoas começam a perceber que como ela não se organiza na agenda dela, ela não cobra, as pessoas começam a não fazer, né? E aí o que começa a acontecer? As pessoas começam a entregar. Só que aí ela começa a lembrar que ela tinha pedido coisas. E aí o bicho pega, tá? Enfim, o que essa coordenadora fazia? Ela tinha uma pastinha que ela colocava tudo que ela não queria fazer na hora. Então ela ia pondo assim os papéis. E vocês não vão acreditar o que estava no post-it colado na capa da pasta. Para amanhã. Pergunto para vocês, o para amanhã de hoje é amanhã, mas o amanhã já não é mais o amanhã de hoje, é outro amanhã. O amanhã não chega nunca, gente. É uma coisa surreal. Então ela perdia um monte de prazo, sabe? Perdia prazo de ligar para pai e mãe de aluno, coisas que ela tinha combinado. Uma coisa surreal, né? Agora, quando a gente procrastina, a gente pode ser invadido depois por sentimentos negativos, de frustração, irritabilidade, né? Desesperança. Nossa, quanta coisa pode vir, né? E aí é uma bolinha de neve, né? Vai virando uma bolinha de neve. Vamos lá. Eu coloquei esse slide aqui, antes de ir para o próximo, que é para falar exatamente, ok, onde entro eu, a coordenadora, né? Que é exatamente para a gente lembrar que procrastinação e produtividade, ó, quando a procrastinação está em alta, a minha produtividade está em baixo. Se eu começo a reduzir minha procrastinação, minha produtividade começa a subir, né? Então, esse é um gráfico muito utilizado em empresas, tá? Mas que às vezes em escola a gente não para fazer essa análise, tá? Então, eu trouxe mais para mostrar. E onde é que entra a coordenação, né? Eu já falei um pouco disso, mas a gente precisa entender, né, que as pessoas procrastinam. Agora, por que elas procrastinam? Para poder ajudar os seus liderados, tá? As pessoas normalmente associam procrastinação à força de vontade, mas é muito mais do que força de vontade, é muito mais complexo, né? Quando a gente se depara com uma decisão que a gente precisa tomar, né, ou com uma tarefa que a gente precisa realizar, geralmente a gente confia no nosso autocontrole, para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades, que a gente consiga cumprir todas as nossas atividades. E também na nossa motivação, né? Porque a nossa motivação, que é o motivo para a gente agir, ela fornece apoio para o autocontrole, né? E assim, esse motivo para a ação, o prazer que eu tenho em dar aula, o prazer que eu tenho com a minha profissão, vai me ajudar nesse autocontrole para eu gerir as minhas atividades.
e fazer as minhas coisas de maneira correta. Agora, quando a gente procrastina, né, a gente falha na nossa autorregulação. A gente falha em autorregular o nosso comportamento. E é isso que faz a gente adiar as coisas de maneira desnecessária, mesmo quando a gente sabe que a gente devia fazer. E é por isso que a procrastinação leva a uma lacuna que a gente, assim, entre o que a gente pretendia agir e como a gente de fato age, né? Ficar em uma lacuna, um buraco, uma diferença entre o que eu deveria fazer e como eu estou fazendo, né? Aqui eu trouxe um slide mais para apresentar, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que, gente, 27, mas eu só vou passar e comentar alguns motivos pelos quais as pessoas procrastinam. Só 27. Mas é rápido, não fiquem preocupadas, tá? Autorregulação, porque aqui nesse tipo de aula eu passo de uma maneira mais rápida. Tá dando, tá ficando claro, gente? A Patrícia, eu já falei, né? Ela colocou aqui que a lista de transmissão no WhatsApp com os professores funcionou bem. Então, imagina você fazer um áudio ou um vídeo na lista de transmissão, vai funcionar melhor ainda. Porque aquilo que é falado, né? Nossa, é diferente. A gente ouviu o tom de voz do nosso coordenador. Ok. Gente, vamos sinalizando, tá? Autorregulação, então, é a ação ou efeito de se autorregular, regular a si mesmo, sem intervenção externa. Autorregulação do comportamento. É tudo que a gente quer, né, gente? E vou dizer, hein? Se os professores fossem autorregulados, todo mundo super autorregulado, aqui entre nós, uma boa parte do nosso trabalho como coordenador estaria mais tranquilo, né, gente? Porque muita coisa a gente tem que correr atrás de coisas que o professor ou outras pessoas da nossa equipe não conseguem fazer sem a nossa intervenção. Então, olha só, eu fiz uma listinha aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou comentar alguns bem rapidamente. São as razões pelas quais as pessoas procrastinam, tá? Uma razão, por exemplo, é uma razão chamada objetivos abstratos. É assim, não está claro para quando é, o que é que eu tenho que fazer exatamente, e é para quando saibam que o bichinho da procrastinação, ele adora a ausência de prazos, tá? Então, prazos, se você quiser evitar a procrastinação, comece pelos prazos. Escola tem uma super vantagem, nós temos prazo para quase tudo, né? Mas às vezes a gente faz uma solicitação para um professor e a gente não dá um prazo. Ah, sei lá. Ah, será que você pode trazer aquela atividade? Estou precisando de uma atividade de festa junina, você pediu em maio. A sua expectativa é que ele traga até o final de maio, né? Mas como você não deu prazo, ele está achando que festa junina é mais para o meio de junho. E assim vai. Ele vai procrastinando até chegar ao meio de junho. São poucas as pessoas que você faz uma solicitação, a pessoa te traz rapidamente. Então, a gente precisa ter sempre prazo. Na solicitação, sempre um prazo, tá? Uma outra coisa que faz as pessoas procrastinarem são recompensas que estão longe de acontecer. Então, assim, eu vou... quem entregar tudo no prazo, no final do ano vai ter uma premiação. É muito longe, né? Então, se vai ser só no final do ano, eu posso fazer um elogio via WhatsApp? Parabéns a fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, que entregou todas as atividades no prazo. Atenção, aquilo que é negativo a gente jamais pode colocar em grupo assim, tá, gente? É só o que é positivo, tá bom? E bem assim, você tá indo no fato. Parabéns às pessoas que entregaram todas as atividades do bimestre no prazo. Aí você pode até citar as pessoas, mas o foco não está nas pessoas, está naquilo que você está validando como muito legal, tá? Uma outra coisa que faz as pessoas procrastinarem é a desconexão do seu eu com o eu futuro. Assim, a pessoa... Vamos pegar a questão da própria dieta, né? A pessoa não consegue fazer relação de hoje com a alimentação que ela tem com o que vai estar a vida dela lá na frente. Então, às vezes, a ausência de projeto de vida dos professores, deles não saberem o que eles querem para a vida deles, ou onde eles querem chegar, né? O que eles almejam. Tem professor que às vezes começa na educação infantil e fica 30 anos na educação infantil, às vezes na mesma turma se deixar. Era isso mesmo que ele queria, né? Assim, qual o projeto de vida dele? Ele vai, sabe, assim, para ele poder ter uma motivação para aquilo que vai fazer.
tá? Outra coisa, foco em opções futuras. Conseguir, de novo, cair em projeto de vida, né? Pensar no que eu tenho no futuro, o que eu desejo para eu poder, de fato, parar de procrastinar e fazer. Indecisão, tem pessoas que são indecisas. Ele não faz, às vezes, porque não consegue decidir, né? Eu tenho uma amiga muito assim, eu tomo decisões super rapidamente, mas às vezes, assim, para decidir se nós vamos tomar um café domingo à tarde, é uma indecisão, sabe? Tudo é muito. O processo decisório é demorado, é moroso. Não necessariamente é uma procrastinação. A gente precisa entender isso. Pessoas que se sentem sobrecarregadas, e aí vocês entram nisso também, porque coordenador se sente sobrecarregado, a gente teve até uma aula sobre isso, também tendem a procrastinar. Ansiedade, aversão à tarefa, não gostar de uma determinada tarefa, ser extremamente perfeccionista, não consegue nunca chegar no grau de exigência que tem. Então, o que acontece? Não entrega nunca, porque nunca acha que tá bom. Isso acontece. A gente acha que tá procrastinando, mas no fundo, às vezes, tem uma ligação com essas questões, né? Medo de avaliação ou feedback negativo. Ai, se eu fizer o que vai falar, não estou achando que está bom. Então, eu preciso pensar como é que está a minha abertura, a minha comunicação com a minha equipe, porque se ela tiver esse receio, é porque não está tendo uma comunicação anterior, que eu não estou conseguindo fazer, você pode me ajudar? Ou com os próprios colegas. Medo de falhar, autoincapacidade, autossabotagem, né? O quanto eu me saboto, essa coisa do Garfield mesmo, né? Eu quero começar a fazer atividade física, vou na segunda. Aí na segunda você fala assim, nossa, mas hoje está chovendo, trabalhei tanto, mereço ficar aqui no sofá. Então você se autossabota. Pessoas que têm baixa autoeficácia, né? Pessoas que não têm percepção de controle, pessoas que estão deprimidas, gente, problemas de saúde mental agora na pandemia, nossa, quantos alunos, né? E quantos professores também. Falta de motivação, falta de energia, preguiça para a gente procrastinar, meu, nossa, né? Quem nunca, né, gente? Falou, começa amanhã, tô com tanta preguiça hoje. Priorização do humor de curto prazo, baixa capacidade de autocontrole, falta de perseverança, né? Não persiste, não persevera, impulsividade, distração, busca de sensações, rebelião. Rebelião é tipo, por revolta, quer saber? Aquela coordenadora, ela enche tanta paciência que eu também não vou entregar no prazo. Estou dando um exemplo, né? Nossa, aquela mãe, não sei o que lá, quer saber? Ela me pediu um negócio, mas não vou mandar hoje, vou mandar na segunda-feira. Acontece, tá? Então, eu trouxe isso aqui, gente, não é para a gente falar um por um, não é nada. É para mostrar para vocês que existem muitos motivos para as pessoas procrastinarem. E saber por que as pessoas procrastinam é valioso se a gente pensar na nossa prática, porque entender por que as pessoas procrastinam pode ajudar a gente a entender por que a gente tem esse comportamento, que a gente também procrastina, e como a gente pode ajudar, porque dependendo do motivo, a gente pode ajudar de uma maneira diferente. Né? Então, por exemplo, se você perceber que você procrastina porque você usa metas abstratas, que é aquela primeira lá que eu falei, né? Que são essas metas abstratas? Não está muito claro, a meta não está claro, o prazo não está claro. Então, começa a definir uma meta mais concreta. Da mesma forma, se você perceber que você ou outra pessoa procrastina porque se sente sobrecarregado pelas tarefas que tem que lidar, o que a gente pode fazer? Divide essas tarefas em partes. Não bota todas as entregas numa mesma data. Vai separando as entregas. A semana da entrega dos relatórios é nessa semana tal. A semana da entrega da digitação das notas é na semana tal. Separa, quebra as tarefas, porque dá uma sensação melhor aí para os sobrecarregados, estressados, sem paciência. Uma outra ideia aí, Fabiana. Eu imagino que já seja assim. Mas é importante a gente ver se a gente consegue quebrar de mais alguma forma, tá? Então, assim, existem muitas razões pelas quais as pessoas procrastinam. E cada uma dessas razões tem uma solução diferente, né? O que a gente tem que entender eu estou aqui olhando o chat e olhando aqui, tá, gente? O que a gente tem que entender? Que a gente precisa entender o porquê dessa procrastinação.
A gente só vai conseguir ajudar a resolver essa procrastinação se a gente entender o porquê. Isso, veja, para quem é pedagogo, para quem está no pedagógico, para quem é professor, a gente faz isso com os nossos alunos. Ou deveria fazer, para a gente poder ajudá-los, né? E a gente fica bravo com o professor que não faz isso, né? Mas veja, quando a gente não faz isso com os nossos professores, a gente está repetindo o comportamento daquele professor que não faz. Porque os nossos alunos são os nossos professores, o nosso primeiro liderado ali, tá? Nosso primeiro liderado. E que, de novo, se você desenvolver esse cara, essa pessoa ficar muito boa, essa pessoa vai ter um excelente trabalho, e quem é que é o gestor dela, que vai levar os louros? É o gestor, é você que desenvolveu essa pessoa, tá? Então, assim, precisamos entender que existem vários motivos pelos quais nós procrastinamos, ok? E para que a gente crie atalhos contra essa procrastinação, a gente precisa de autoconhecimento, né? Para trabalhar isso na gente e nos outros, a gente precisa entender do outro, ter empatia, ter todas aquelas competências socioemocionais que a BNCC fala tanto que a gente tem que desenvolver dos nossos alunos, nós também precisamos ter para ajudar os outros a criarem atalhos contra a procrastinação deles, né? A gente precisa fazer com que o professor também se conheça, né? Eu vejo muitas vezes algumas escolas trabalhando competências socioemocionais em disciplinas isoladas, com um professor, sei lá, uma determinada metodologia, e aí tem um professor específico para isso. Mas veja, é transversal, né? E como que a gente está trabalhando isso de fato nos professores, né? Acima de tudo, eu preciso ser exemplo. Então, algumas coisas para ajudar aí nessa forma de quebrar um pouquinho essa procrastinação dos professores. Primeiro, precisamos estabelecer prazos sempre, monitorar e dar feedback. O que isso significa? O prazo está chegando. Algumas pessoas, eu sei que cumprem prazo sempre, mas outros não. Aqueles que não cumprem, você pode chegar no cafezinho e falar: e aí, como é que tá aquele relatório do bimestre? Tá fazendo? Tá precisando de ajuda? Tá rolando? O cara vai falar que tá fazendo, não tá precisando de ajuda, ele vai ficar muito sem graça de falar lá no final que ele não conseguiu fazer, né? É o que não cumpriu o prazo. Então, esse monitorar é eu ficar atento antes do prazo para ver se as coisas estão acontecendo, tá? E dar feedback. Não estou falando aqui de avaliação de desempenho, esse é um outro tema. Estou falando de falar, olha, então começa se você não começou ainda, é importante. Outra coisa, ensine estratégias de gestão de tempo para a sua equipe, tá? É muito importante. Eu não gosto de falar gestão de tempo, gente, porque o tempo é imutável, a gente não consegue gerir o tempo. A gente consegue gerir o quê? As nossas atividades num tempo que é imutável. Então, o que a gente precisa? Também fazer com que a pessoa tenha autoconhecimento suficiente, entender suas limitações, entenda a vida dela, para ver o que cabe na vida dela. E às vezes ela precisa de ajuda, de um olhar até externo, para conseguir tomar algumas decisões na vida dela, tá? Professor tem muita atividade fora, né? Coordenador também, mas assim, muita atividade que a gente leva para casa, né? Então, quando você está em duas escolas, ou mais até, é bem complicado de administrar, né? A semana de reunião de pais às vezes cai na mesma semana, pode calhar de ter na mesma data a reunião de pais das suas duas turmas à noite, estou dando um exemplo, né? A gente tem várias coisas que a gente tem que se preocupar aí em termos de agenda. Esteja atento à carga de trabalho do professor. Seu professor é um cara que trabalha em duas escolas, trabalha só na sua período integral, trabalha só meio período. Como é que é a carga de trabalho de cada um dos seus liderados? Isso vai fazer diferença. Quem está sobrecarregado, quem está cansado, tende a procrastinar mais. A gente precisa entender desses assuntos para a gente saber em quem a gente gasta mais tempo. Mas não é para a gente olhar isso de uma maneira ruim. É quem eu tenho que ficar um pouquinho mais de olho para ajudar, né? Porque às vezes é um excelente professor, mas o tempo dele é mais apertado. Tem gente que é exímio organizador no tempo, mas tem gente que não. Você tem um professor que antes dava aula meio período, esse ano ele pegou 2 turmas. Opa, vou ter que ficar atenta. Por quê? Porque ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade, tá, gente? Então, eu preciso ficar atento à minha equipe. Eu sei que na coordenação, o dia a dia, os pais, é uma loucura,
tá? É uma loucura, é uma loucura. Mas se o seu professor estiver fazendo um bom trabalho, a sua loucura vai melhorar, vai diminuir, tá? Porque ele vai conseguir resolver algumas coisas lá. Muitas das coisas que chegam para a gente são, às vezes, problemas de sala de aula. Um professor sem noção que dá um excesso de tarefa, né? Não são essas coisas, gente? Aí o pai te procura porque tem muita tarefa, né? São coisas que vão surgindo, assim, ao longo de coisas, de professores que estão lá na sala de aula. Então, se a gente tiver com essa equipe legal, a gente tem um trabalho menor. É bombeiro pedagógico, mas a gente tem que lembrar que se a gente trabalhar de maneira preventiva, a gente fica um menos bombeiro. Fica um bombeiro só para aquilo que realmente não estava no nosso controle, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. O que não está no nosso controle? Um acidente dentro da escola, né? Um aluno cair, se machucar, isso não está no nosso controle. Agora, um professor não entregar no prazo, a gente tem bastante coisas, a gente pode, né? A gente pode sim ficar atento a isso, saber quantas coisas ele não entregou ao longo do ano dentro do prazo, né? A gente teve uma aula sobre indicadores, e eu falei, gente, vocês não anotam? Vocês não têm uma planilhinha lá, ou seja, uma tabela à mão para ter as datas? Você tem um auxiliar de coordenação? Não. Você tem, é você mesmo que recebe? Sou eu. Faz uma planilha, todas as entregas, põe a data de entrega e ali no quadradinho a data que ele entregou. Quem entregou atrasado, você já pinta ali. Quem entregou em dia, pinta de outra cor. Você vai ter um mapão no final do bimestre, né? E depois, com os 4, você vai ter do final do ano inteiro quem estava cumprindo os prazos, né? O professor não vai ter isso. Dificilmente ele vai ter a data que ele te entregou, tá? E a sexta maneira, que eu acho que é importante, e a mais principal, deixei até um slide só para ela, é ser exemplo, gente. Se eu quero que meu professor não procrastine, cumpra prazos e metas, eu tenho que ser uma pessoa que não procrastina, tá? Que cumpre prazos e cumpre metas, ok? Então, eu já vi em escolas coordenador desmarcar reunião por motivo fútil, né? E aí bagunça a vida de todo mundo. E não faz, às vezes, nem questão de disfarçar o motivo fútil, sabe? Como se a vida de todo mundo fosse super disponível, para estar disponível qualquer dia, né? E como se a gente não tivesse outros compromissos. Então, a gente precisa ser exemplo, tá? Isso é o principal. Como é que a gente pode fazer aí para começar a pensar em melhorar essa procrastinação, né? Se eu fosse trabalhar comigo, sozinha, eu ia pensar. E vocês podem passar isso para os professores de vocês, se vocês quiserem fazer um levantamento. Quais as tarefas da escola eu tendo a adiar, né? A dar uma empurradinha. Como eu costumo fazer isso, né? E por que eu costumo adiar tarefas? Eu posso. Se eu não quiser passar isso para eles, eu posso perguntar, né? Quando eu converso sobre essas questões, eu vou conhecendo a minha equipe. Valéria, a gente não tem tempo para isso, gente. Faz um formulário no Google e manda, e vê o que volta. Você costuma adiar tarefas? Você procrastina? É uma forma de perguntar e também levar o professor à reflexão sobre esse tema, né? Por que você costuma não entregar? Você entrega as coisas no prazo, sim ou não? Se você disse não, por que você costuma não entregar no prazo? Gente, levar para reflexão. Isso é o principal, tá? Se nós estivéssemos com tempo, o que eu poderia fazer? Eu vou só dar um pulinho lá para mostrar para vocês, ó. Dessas 27 que eu tenho aqui, quais estão sob o nosso controle? Uma eu digo de cara, indecisão do cara, só com conhecimento que ele pode ficar mais seguro. Muitas coisas daqui eu não tenho como resolver. Tem algumas aqui, ó, aversão a tarefas, às vezes eu preciso mostrar para ele a importância daquela tarefa. Ah, o cara não me entrega porque é perfeccionista, atrasa. Eu preciso mostrar para ele o impacto do atraso, né? Eu preciso olhar para essas razões e, por exemplo, objetivos abstratos, não está muito clara a meta. Então, eu preciso definir qual é a meta, qual é o prazo. Então, esse vai ser o meu trabalho esse próximo bimestre. Eu vou ficar mais clara nos objetivos da instituição para não deixar as coisas abstratas. Deu para entender? Ai, Selma, fiquei curiosa agora com esse boa, gostei de qual é a. Eu não sei o que é que eu estava falando, agora que eu vi. Mas olha só, olhar para essas 27 razões e pensar, ok, o que eu posso fazer com isso?
quais estão sob meu controle e quais não estão. Tem coisa que não tá. A pessoa ansiosa, você pode até conversar com ela sobre o impacto que essa ansiedade está trazendo. Às vezes, gente, até falar para a pessoa, olha, talvez seja melhor você ir cuidar dessa ansiedade. A gente não fala isso para as famílias dos nossos alunos? Ah, fazer um formulário, legal. Uhum. Então, a gente também pode fazer isso com os nossos professores, tá? Tem coisas que nós temos como resolver aqui, tem coisa que a gente não tem controle sobre, tá? Então, se a gente tivesse com tempo, eu ia falar para vocês, façam aí agora, anotem no caderno, o que vocês poderiam fazer de diferente, ou isso vocês podem fazer na hora que a gente acabar aqui. O que vocês podem fazer de diferente para o próximo bimestre, ou ainda para o final deste, tá? Para reduzir o risco de não entrega no prazo, ou seja, da procrastinação. Tudo bem? Um exemplo, diário de classe. Eu não sei aqui quem tem diário de classe feito à mão ainda, né? Mas se tiver, a gente consegue ter aí um levantamento de quem... Gente, procrastinar diário de classe tem professor um monte. Deixa um monte de coisa incompleta. Vamos imaginar que você faz, só sai de férias quem está diário de classe feito. Né? Isso é uma coisa que às vezes o coordenador não coloca no cronograma durante o ano. Vai ter lá no final do ano, entrega de diário de classe. Não são todos os coordenadores que colocam. Por que não? A gente não falou que dividir em tarefas é melhor? Então é melhor, ao invés de pensar em cobrar o diário de classe só no final do ano, cobrar todo bimestre, como uma entrega. Tá? Agora, de novo, na mentoria, com os mentorados, a gente faz muito esse exercício, tá? E aí eles saem sempre com essas tarefas que eles vão colocar na prática, e aí eles trazem depois o que aconteceu para a gente tentar ver se foi a melhor maneira ou o que a gente pode fazer, tá? Por bimestre, por semana, ótimo, né? Quem tem o Sofia, alguém falou do Sofia, o Sofia tem o diário eletrônico lá, também você consegue puxar lá quem não está preenchendo, por exemplo, que acontece, né? E aí, gente, eu trouxe duas frases aqui que eu achei interessante, que eu queria ler. Não foi escrito por mim, mas eu queria ler para vocês. O seu, Fabiana, então, o Sofia, ele gera um relatório dizendo quais foram as datas que o diário de classe não foi preenchido, né? Eu, inclusive, recebi o meu diário de classe, não sei se eu preencho e eu não salvo, que sempre tem lá umas coisinhas para eu arrumar, né? Não é porque eu não fiz, porque para mim eu acho que está feito, né? Mas aí chega esse relatório e falo, ai, não acredito. Mas enfim. Então, olha só. Procrastinação é um parasita que se nutre de tempo. Tempo para trabalhar, estudar, aprender, ensinar. Procrastinar é assassinar oportunidades, podar sonhos. E no espaço escolar, essas ações são tão comuns. Amanhã, mal alvorece, já é o dia mais atribulado da semana. E assim, muitos procrastinam, deixando para amanhã os compromissos de anteontem. Ai, é bem isso, né, gente? Mas tem mais um pouquinho que eu quero ler aqui. Não procrastine, né? Olhe à sua volta e vislumbre aqueles que desistiram sem oferecer o bem mais precioso, conhecimento. Amanhã é um passo longo para quem necessita chegar agora. Deixar, gente, para amanhã, nessa era que a gente vive, né, na era digital, né, onde a gente tem um laço a cada passo, né, para impedir que a gente consiga cumprir as nossas obrigações, porque as redes sociais como o WhatsApp roubam nossos minutos, horas, dias, gente. O WhatsApp é uma coisa de louco, né? E aí, quando a ficha cai, o prazo se foi. E aí a gente perdeu oportunidade, ponto, crédito, perde até valores, né? Então, gente, conversem com as equipes de vocês, porque eles precisam entender que eles perdem oportunidade, sim, quando eles não cumprem os prazos. Da mesma forma que a gente vê os alunos que não cumprem as suas tarefas, né? Não fazem entrega de tarefa, a gente tem que pensar em responsabilidade, um monte de coisas quando a gente avalia essas coisas. A mesma coisa acontece com os professores, né? A gente sabe quem cumpre, a gente sabe quem não cumpre. Então, assim, que a gente leva daqui, que a gente tem que ser determinado e que, de fato, a gente não deve deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. É fácil? Não, não é fácil. Mas é o que a gente deve fazer no ambiente profissional,
Eu vou apresentar para vocês, gente, bem rapidinho, para quem não conhece, as mentorias do Lidere, tá? Então, de novo, quem não conhece a gente, se puder seguir a gente lá no Instagram, é @pensata consultoria, que é para mais foco para professores, e @lidere na escola, né? Tá até aqui embaixo, @lidere na escola, não aparece, apareceu aqui. Que é a nossa página do Instagram, é tudo Pensata Consultoria, tá? Com foco em liderança. Lá eu publico diariamente vídeos de aulas que eu já dei, conteúdos ligados a lideranças escolares, tá, gente? E na Pensata, que também é Lidere, nós temos mentoria para coordenadores. Então, só para vocês entenderem, a gente tem o Lidere 1, 2 e 3. O Lidere 1 é para pessoas que querem se tornar coordenadoras, para não cair num cargo de liderança, como a maioria das pessoas cai, né? Sofrer um pouquinho menos. O Lidere 2 é para coordenadores que já têm um tempo de experiência na vaga, que já atuam como coordenadores. E o Lidere 3 é mais voltado para diretores e donos de negócio escola, tá? Ou se você tem alguma necessidade mais especial. Por quê? Lidere 1 e Lidere 2 são mentorias em grupo, que a gente acaba fazendo networking, muita coisa, é muito legal, é muito legal, gente. E o Lidere 3 é individual, tá? Porque aí a gente vai ter um foco muito grande no negócio, na escola, tá? Para quem, né? Para quem são essas mentorias? Para diretores ou coordenadores que desejam orientações práticas para liderar com excelência, com postura frente aos desafios de liderar uma equipe, com segurança na implantação de projetos, reduzindo essa resistência da equipe, que isso é uma queixa muito grande do pessoal que vem para a mentoria, para ter decisões mais assertivas e mais seguras, foco na melhoria, tem um errinho aqui, melhoria dos resultados da sua escola, né? E o que essas pessoas que participam dessas mentorias têm? Entrevista de alinhamento de objetivos e expectativas antes da mentoria começar, vai aprender técnicas para liderar a equipe de professores com mais engajamento, né, e melhores resultados, muita atividade prática para a implantação de novas rotinas nas escolas, suporte via WhatsApp, então o tempo inteiro eu respondo aqui as minhas mentoradas, né, fico à disposição, apoio no desenvolvimento de aplicação do plano de ação, então eu crio um plano de ação, o mentorado cria um plano de ação para a sua escola, né? E aí tem todo o apoio para desenvolver, para modificar aquilo que for necessário. Um super ganho que é autoconhecimento, aulas semanais para aprofundamento no tema liderança escolar e uma rede de apoio e networking que a gente tem com lideranças escolares, tá? Com coordenadores. Para essas turmas, nós vamos ter 2 turmas começando agora, tá, gente? O Lidere 3, ele começa em qualquer momento, mas os outros, a gente depende de turma para começar. Então, quem entrar nas turmas de julho e de agosto, tem 2 ganhos interessantes. O primeiro que é uma análise do perfil comportamental para entender o perfil gerencial, né? Para entender, a gente usa a ferramenta DISC. Esse perfil comportamental, para vocês terem uma ideia, se for comprar ele sozinho, ele custa entre 300 e 400 reais. A gente dá isso como bônus, porque a gente entende que para a gente entender essa liderança e trabalhar na mentoria, a gente já faz esse assessment, a gente já conhece a pessoa em função daquilo que ela está conversando. Uma outra coisa, não sei se vocês conhecem, é o Clube Pensata. A gente tem um clube de assinatura de cursos, tá? Até vou fazer um convite para vocês já já. Todo mês a gente trabalha um tema no Clube Pensata. Então, este mês passado a gente já trabalhou storytelling, a gente trabalhou murais colaborativos com os do Padlet, a gente trabalhou... Foram tantos temas que eu não lembro. Mas o que nós estamos nesse mês são as metodologias ágeis, tá? E como é que funciona o Clube Pensata? Ele traz um tema por mês. Na primeira semana, nós temos a divulgação do tema, tudo isso no Hotmart, tá? Na segunda semana, a gente tem uma live com um especialista sobre o tema. Na quarta semana, a gente tem uma curadoria de materiais, com links, vídeos do tema que o especialista nos dá. E na última semana, uma oficina prática de 2 horas, tá? Então, durante o mês, a pessoa participa disso tudo. Quem se inscrever tem um bônus de 50% no Clube Pensata. Isso, para vocês terem uma ideia,
ao longo do ano, a pessoa vai pagar, se ela parcelar em 12 vezes, porque é para um ano, né, assinatura anual, vai ficar 12 de R$ 30, 30 e poucos reais, tá? Para ter uma ferramenta, mão na massa, por mês, para aprender uma coisa nova por mês, para melhorar o engajamento dos alunos em sala de aula, tá? É uma coisa bem inovadora, funciona muito bem, o pessoal gosta muito, e a gente está tendo muito sucesso com esse projeto do Clube Pensata, tá, gente? Então, bônus para quem entrar nessas turmas de julho e agosto são esses, né? A gente tem turmas começando em julho e agosto. Algumas pessoas preferem começar em julho por conta das férias, tem mais tempo. E depois tem pessoal que prefere começar em agosto, né? E eu trouxe para vocês, gente. Quem quiser mais informação, é só mandar uma mensagem aí no celular, que vocês já têm contato. A Sabrina também deve mandar alguma coisa para vocês. A gente vai ter a oficina do Clube Pensata, que é uma oficina fechada, né, sobre metodologias ágeis em sala de aula, o EduScrum, tá? Quem vai dar é o professor Hélio Costa, elas já fizeram uma live, é uma oficina fechada. Para vocês que estão participando hoje dessa aula, a gente vai dar uma cortesia para que vocês possam degustar, se vocês quiserem, tá bom? Então, a Sabrina depois vai encaminhar, a gente vai encaminhar, vocês vão receber uma cortesia. E ela normalmente dá uma cortesia para a pessoa e para mais uma ou duas pessoas, não me lembro agora quem faz ela, da mesma escola. Tá bom, gente? Então, se vocês quiserem, aproveitem, porque a live foi sensacional. E a oficina é quando ele vai ensinar a fazer, mão na massa, tá? Dessas metodologias ágeis, como é que isso é feito. É top mesmo, top capa de revista, Fabiana, porque é uma coisa muito nova, metodologia ágil, é uma coisa nova, a gente não acha especialista para falar disso na área educacional, são poucas pessoas que falam, e a live já foi muito legal, né? Porque o Clube Pensata tem isso, tem a live e depois tem a oficina. Tá bom? A Sabrina vai entrar em contato com vocês para falar sobre isso. Gostaram? Tem alguma dúvida? Querem me perguntar algo? Como foi essa experiência para vocês? Né? Gostou? É sempre gostoso, né? Falar sobre coordenação. Que bom, gente, que bom. A gente não vai mais ter agora em junho, a gente resolveu, eu faço todas as semanas, como eu disse, mas agora em junho eu só vou fazer essa porque tá todo mundo muito cansado e tem as festas juninas, né? Todo mundo correndo atrás de gincana junina, tá drive-thru de junino, sei lá, tá uma coisa maluca esse ano, cada escola de um jeito diferente. Então, a gente sabe que tá todo mundo muito cansado e eu optei por fazer só uma em junho, mas em julho eu vou ter, tá? E em agosto vou estar com força total, vocês tenham certeza que aí eu vou estar com força total nas minhas aulas semanais aí. Tá bom? Gostaram, então? Muito bom. Ai, que bom. Eu espero vê-las novamente, então. Tá bom? Em outras lives. Em que estou há pouco tempo na coordenação, estou buscando conhecimento nisso, né? Eu professora por 18 anos e estou na coordenação, vou fazer 3 anos, ano que vem faço 4 anos, na mesma escola que trabalho, né? E estou muito contente de ter participado. Obrigada, Selma, pela indicação, foi minha amiga de colégio. Ela indicou. Ai, que delícia! Você sabe, boa noite, né? Você sabe que eu compartilhei no grupo de coordenação, né? O post do Instagram. Aí eu falei, não, vamos participar, que eu acredito que vai ser bem produtivo, bem rico, né, as informações. E aí ela falou assim, eu vou participar. Então, eu já compartilhei até o contato no WhatsApp, né, para que a gente possa garantir a vaga, mas foi muito bom. Eu também sou nova na coordenação, né, tenho pouco tempo, e assim, eu e a Fabiana trabalhamos até, somos colegas de trabalho, né, e ela é do Fundamental 1, eu Fundamental 2. E realmente, o Fundamental 2, nossa, e eu realmente eu brinco que eu falo que sou carniça com os professores, porque eu fico lembrando que, recordando que, olha, sabe, eu fico assim no WhatsApp, né, mandando para eles, só lembrando que, só recordando que, conforme o combinado,
Sempre assim. E realmente, sabe assim... que a gente desculpa, pode falar. Eu que peço desculpas, mas assim, a gente fica querendo desenvolver a autonomia moral dos nossos alunos, né? E a gente não age da mesma forma que os nossos professores. Se a gente parar para pensar, a gente vira meio polícia, não é verdade? Sim, com certeza. Então, eu acho que é muito legal a gente fazer os combinados, né? Aquilo que eu falei para a Fabiana, mostra que se você cobrar, dá mais resultado do que não cobrar. Então, qual a opção que eles querem? O que eles preferem? Né? Então, assim, trabalhar... eu tento até assim, facilitar muita coisa para eles entregarem no prazo, entendeu? Assim, eu tenho uma facilidade, um exemplo, né? Eu tenho muita facilidade com planilhas Excel, que eu acho que para mim é vida. Aí eu jogo para eles assim, ó, eu fiz uma planilha, caso alguém queira aproveitar a planilha, vai ajudar vocês. Então, assim, eu tento fazer o máximo possível para reduzir o tempo de trabalho deles, até porque eu quero que eles entreguem para mim no prazo, né? Mas então eu fico assim, ajudando eles nesse sentido, né? Ó, eu fiz isso, quem quiser usar, tá aqui para ajudá-los mesmo, entendeu? Mas, Selma, você sabe que eu fico boba com uma coisa, que o coordenador é muito engraçado. É assim, porque eu participo de vários grupos de coordenadores assim em Brasil, sabe? Porque eu trabalho com esse público, então eu observo o que eles compartilham e tal. E eu fico boba de ver que, assim, nos grupos de coordenadores, os que eu participo, a discussão deles agora é atividade junina. Nossa! Eu não vejo uma pergunta sobre... Gente, alguém teve um problema com a equipe de, sei lá, um problema com a equipe, que seja, chegar atrasado, que é um problema de gestão, por exemplo, da coordenação. Meu funcionário chega atrasado. O que eu faço com esse ser? Entendeu? Ninguém pergunta nada disso. É só assim, figurinha, daquelas figurinhas assim, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, sabe assim, primeiro dia de aula, feriado, não sei o quê, calendário, umas figurinhas específicas que eu até acho bonitinho, mas que vem 300 assim na sequência, e eles ficam muito ainda discutindo atividade, que é uma atividade do professor. O coordenador, ele tem que acreditar que a equipe dele é capaz de achar uma atividade. Sim, com certeza. Olha, gente, então, vocês têm até dia 30 de maio para me trazer ideias de atividades juninas. Exatamente. E aí você vai avaliar o que eles trouxeram, mas não é você que fica atrás de atividade. E é muito engraçado, porque da Páscoa, eu fiquei até irritada. Eu falei com a Sabrina, Sabrina, eu tenho trabalho mesmo, viu? Porque, olha... Isso é muita cara de... O que já passou de coelho naqueles Educação grupos? infantil. Aí é uma coisa de louco. Então é assim. Mas a gente tem outros problemas para cuidar. A gente tem que cuidar de ter matrícula, né? A gente tem que virar esse ano agora, ó, as escolas, eu faço parte do grupo de mantenedores de São José. Os diretores estão discutindo a questão de antecipar as matrículas para julho. Caramba! E muitas escolas não fazem matrícula em julho, muitas escolas deixam para setembro, mas algumas fazem em julho. E os mantenedores esse ano estão discutindo as matrículas em julho. Então, nós estamos mês que vem matrícula. Então, assim, é aí que o coordenador tem que estar, porque tem que ter aluno. Exatamente. Entendeu? E a gente fica correndo atrás, assim, por exemplo, né, a Fabiana sabe, assim, eu quero projetos, me trazem projetos, porque eu quero encantar as crianças, eu quero encantar os pais, estamos aí na campanha de matrícula, então eu quero projeto interdisciplinares, eu não sei, vamos inventar, entendeu? Então, assim, eu fico muito correndo no pé deles nesse sentido, né, eu fico... buscando que eles façam uma coisa diferente dentro de sala de aula. Eu cobro muito isso deles, entendeu? Eu quero encantar essas crianças, eu quero encantar esses pais, eu quero, entendeu? Então, a minha preocupação, realmente, agora você está falando que, né, assim, já está sendo uma coisa mais geral, de que em julho já vai começar, né? E é preocupante, né? É meio preocupante. Porque se o cara se amarra na outra escola, para você tirar uma matriculada da outra escola... vai ser difícil. Então, assim, sabe, a gente... Eu preciso chamar, eu fico chamando o coordenador, olha para o negócio. O pedagógico, ele é fundamental, o pedagógico, você está ali para gerir o pedagógico. Mas você também tem um pezinho no administrativo, um pezinho bem grande ali no administrativo.
que é o questão negócio tem que ser sustentável, que é uma visão que não foi desenvolvida na pedagogia. Então, Sim, as minhas aulas, a mentoria, ela tem todo esse foco, porque é trazer o coordenador para esse olhar que ele não foi treinado. Porque a gente tem que ajudar o professor, eu concordo, mas não nesse nível de fazer para ele, entende? Não, exatamente. Porque também, Selma, ó, pensa comigo. Vou botar você para fazer um raciocínio, tá? Não estou dizendo nada que você é certo, você é errado, não tem o contexto. Mas se você fizer sempre as planilhas do Excel, eles nunca vão aprender a fazer. Ah, não, com certeza. Olha a situação. Entendeu? Então, a gente... Exatamente. Olha, até isso a gente tem que pensar. Cara, numa empresa qualquer que seja, se você falar assim, ó, faz isso no Excel, o cara tem que se virar. Não é porque ele é professor que ele não tem que se virar. Ele é um profissional, vai assistir um vídeo no YouTube. Sim. Porque é assim que acontece nos outros lugares. É que o professor tem um perfil muito diferente. Ele acha que ele não está numa empresa normal. Ele está. E tem muito professor sabendo Excel no mercado, entendeu? Sim. Então, ele tem que acordar que ele também tem que estudar, que ele tem que procurar uma metodologia diferente para engajar os alunos, que ele tem que apresentar um projeto para a Selma, assim, porque senão ele vai ser substituído, porque a Selma quer professora que apresenta o projeto. Entende? Agora, como é que a gente comunica tudo isso sem que eles, né, que a gente não desestimule igual aluno? É igual aluno. É igualzinho. Igualzinho, só que a gente tem que pensar que ele está com adulto, então a gente tem que mergulhar no mundo dos adultos. Enorme. Beijo para vocês. Tchau, prazer, até amanhã. Obrigada. Até amanhã, tchau. Tchau.